Boa tarde, crianças. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, certo? E hoje, dia 1º de abril. Hoje é 1º de abril, pessoal, e nós temos hoje a nossa aula, quarta-feira, nossa aula de português e ciências, certo? Vamos lá. Página de português 87 e 89. Quem tem o livro. Quem não tem, a prova vai falar qual é o assunto que nós vamos hoje falar. Nós vamos estudar, certo? Nós estamos estudando sinais de pontuação. Na aula passada, nós falamos sobre o ponto, ponto e vírgula. Não, falamos sobre o ponto, sobre a vírgula, sobre exclamação e interrogação, certo? E hoje nós vamos estudar mais 2 sinais de pontuação, que são eles, o 2 pontos e a travessão. Como nós usamos esses sinais de pontuação? Vamos também falar sobre as palavrinhas, escrevendo palavras com GU, ou seja, GU, G-U, certo? Então, nós vamos estudar esses 2 assuntos. Sinais de pontuação. Agora, vamos estudar outros 2 sinais de pontuação, como a Pró já falou. Eles geralmente aparecem juntos, certo? Em um diálogo, ou seja, em uma conversa. Quando nós estamos conversando e vamos escrever o que está sendo conversado, geralmente nós usamos muito 2 pontos e travessão. 2 pontos nós usamos para dizer que alguém vai falar e o travessão para dizer quem está falando, que alguém está, naquele momento é a fala de alguém, certo? Se eu digo assim, João disse para Maria, 2 pontos, vai ter lá, escritinho. E aí embaixo tem um travessão indicando a fala de João com Maria. Maria, cadê a minha bola? Então, é um diálogo. A Pró vai escrever aqui no quadro para que vocês entendam o que a Pró está falando, certo? Vamos lá. João disse a Maria. Ó, 2 pontos. Maria, onde está minha bola? Olha aqui. Aqui está se tratando de um diálogo entre João e Maria. Uma fala, essa fala é a fala de João. Então, por isso que quando diz assim, João disse a Maria, 2 pontos. Ou poderia dizer, João disse só. E colocar os 2 pontos. Maria, onde está a minha bola? Aqui é uma pergunta, tem uma interrogaçãozinha. Maria, onde está a minha bola? Então, olha, a prova vai sair um pouco para vocês observarem. Tá vendo? Isso se chama travessão. E esse sinalzinho, 2 pontos. Vamos lá, continuando aqui com o livro. Leia o diálogo a seguir para conhecer o emprego desses sinais de pontuação. Nós temos aqui, aluno e professor conversam. 2 pontos. Travessão. Professor, pode me dar dicas de como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde, 2 pontos. Claro que sim. Vamos lá. Então, a primeira e a terceira frase do diálogo terminam com 2 pontos. Os 2 pontos podem ser usados para indicar que alguém vai falar, certo? E a segunda e a quarta frase do diálogo começam com um traço chamado travessão. Ó, um traço antes da frase que se chama travessão. A travessão é usada para marcar a fala de alguém, certo? Então, nós usamos, como a Pró falou, quando alguém vai falar, e os 2 pontos para
informar que alguém, para indicar que alguém vai falar, certo? Escrevendo palavras com GU. Observe a seguir a forma como a palavra igual aparece no dicionário. Veja, também o dicionário apresenta a separação da palavra em sílabas. Ó, que tem a mesma aparência, natureza, quantidade. Tá vendo? Como é possível perceber na separação de sílabas, as letras G, U não são separadas. Ó, eu vou colocar aqui porque tem alguns de vocês que não tem um livro, então, ó. Igual. Olha a separação da palavra igual. O GU não se separou. Nas palavras escritas com GUA, o GU é pronunciado como em jaguatirica. Ó, igual, jaguatirica. Tá vendo? Como o U, ele é pronunciado igual. Ó, jaguatirica. Certo? Agora observe os animais a seguir. Eles podem até ser parecidos, mas não são iguais. Além disso, ambos têm as letras GU em seus nomes, mas a forma de pronunciá-las é diferente. Leia as palavras em voz alta e comente com os colegas a diferença que você percebe ao falar as sílabas que estão em destaque. Vamos lá? Jaguatirica, guepardo. Certo? Eles se parecem, né? Olha só. Ó. Parece o mesmo animal, mas não é. Um é a jaguatirica e o outro é o guepardo, certo? Então, em algumas palavras escritas com GE e GI, o U é pronunciado e em outras não, né? Jaguatirica, guepardo, tá vendo? Guepardo. Praticamente a gente já fala guepardo, não fala guepardo, certo? Fala guepardo. E jaguatirica, ó, o U aparecendo jaguatirica. Já o guepardo, não, guepardo. Então fala aí em casa para você ver a diferença de um para o outro. Porém, são as mesmas sílabas, G-U, G-U. Só que um se pronuncia o U mais forte e o outro não, certo? Então, ó, em guepardo, por exemplo, o U não é pronunciado. Pois é, na palavrinha, né, guepardo, o U não é pronunciado, certo? Então, eu vou pedir a vocês que façam a atividade 87, 88 e 90 de português, certo? Do livro de português, vocês vão fazer as páginas 87, 88 e 90, tá bom? Vai responder quem tem o livro, tá certo? E aí agora, vamos agora fazer uma revisão do nosso assunto de ciências, né? Nós já estamos, assim, finalizando os assuntos e aí nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos, né? Em ciências, dar uma revisadinha em alguns assuntos que nós estudamos e que eu acredito que vocês também queiram saber um pouquinho mais, certo? Vamos lá. Lembram que logo lá no início das aulas, a prova começou com o assunto diferentes ambientes terrestres, certo? Então, ambiente é tudo aquilo que faz parte do meio em que vivem os seres vivos e estão as coisas, né? Nós falamos sobre isso, que o ambiente é tudo aquilo onde vive os seres vivos e onde estão as coisas. Tudo que nós vimos dessa forma é chamado de quê? De ambiente. A nossa sala de aula, lembra que a Pro falou? Que a nossa sala de aula é o ambiente que nós o quê? Estudamos. Então, o ambiente, ele tem uma função em cada, né, lugar. Então, assim, a sua casa é o seu ambiente de moradia. É onde você, né, gosta de estar, né? O seu quarto é o seu ambiente de dormir. E você gosta de dormir no seu quarto, eu tenho certeza disso. Alguns gostam de dormir lá no quartinho do papai e da mamãe, né? Mas é sempre bom ter o nosso quartinho e dormir lá, não é verdade? Então, nós temos os ambientes naturais, certo? E os ambientes construídos.
Que lembra que a Pro falou, os ambientes naturais são construídos, ou são ambientes que onde você pode ver cachoeira, vegetação, os mares, são ambientes o que? Naturais. Os rios, montanhas, são coisas que o homem não construiu. E ambiente construído são o quê? Os ambientes onde há uma construção, onde há casas, os apartamentos, vocês até falaram assim da tenda, né? Então, são ambientes construídos pelo homem. Então, ambiente natural é onde nós encontramos vegetação, cachoeira, rios, mar, e ambientes construídos são ambientes que o homem construiu, casas, fábricas, apartamentos, não é isso? Muito bem, que tem a intervenção do ser humano, certo? Também nós podemos falar sobre os ambientes terrestres e aquáticos, não é isso? Ambientes terrestres, nós temos o quê? Os campos, as cidades, as fazendas, as florestas. E exemplos de ambientes aquáticos, nós temos os rios, os mares, os lagos. É bem fácil, né? A gente saber. Terrestre, onde tem terra. E aquáticos, onde tem água. Então, os ambientes terrestres são onde tem as florestas, as montanhas, os campos. E os ambientes aquáticos são onde tem os mares, rios, lagos, cachoeiras, não é isso? Muito bem. E os animais? Quem lembra dos animais, né? Temos os animais que vivem na terra, que nós podemos ter o quê? Temos a onça, o leão, papagaio, e lá vai vários animais. E temos os animais que vivem o quê? No ambiente aquático, que são o quê? Os tubarões, as baleias, os peixinhos, as lulas, e todos que vivem lá no mar, certo? Temos também a vida vegetal, que tem plantas que elas são de ambientes terrestres, que elas crescem na terra, e temos as plantinhas que crescem em ambientes o quê? Aquáticos, ou seja, na água, né? E nós temos nós falamos o quê? Sobre Vitória Régia, grama marinha, né? Algumas aqui de mangue, onde tem aquelas plantações, ó, aquáticas. E terrestre, vocês sabem, né? Tem várias. Aquelas frutinhas que nós gostamos, tem o pé da jaca, o pé da goiaba, o pé de manga e várias outras, né? Frutas que nós temos, pé de árvores que também não são frutas, plantas bonitas, que são terrestres, vivem na terra, são plantadas na terra. E aquáticas são aquelas plantinhas que nascem na água, elas vivem na água, certo? Muito bem. E finalizando, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo dos vegetais, de vida do vegetal, e o ciclo de um animal. Do vegetal, nós temos o quê? A semente, ela inicia o processo de desenvolvimento da planta. Depois, as raízes e folhas se desenvolvem e crescem. A planta cresce, certo? Ganha novas folhas e raízes, passa a produzir flores e frutos com sementes, e depois a planta vem a morrer, o que pode acontecer pela falta ou pelo excesso de algumas substâncias, certo? Já os animais, eles têm um ciclo de vida muito parecido com a do vegetal, certo? Temos aquele nascimento, né? Eles nascem, crescem, certo? Se reproduzem, né? E aí depois envelhecem, e aí que eles vêm a morrer, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero também que vocês estejam estudando, certo? Porque nós precisamos ter todas essas atividades bem estudadinhas, porque vocês têm que estar espertos para quando voltarmos a estar juntinhos, eu possa saber se você realmente aprendeu, tá bom? Então, até a próxima aula. A atividade, ela está já no classificador de vocês. Hoje seria uma atividade xerocada, então ela já está com você no seu classificador. Veja lá que já tem lá. E aí pode responder tudo e mandar ver, tá bom? Boa tarde e até a próxima aula.